Então tá. Olá, seja bem-vindo à nossa nova aula de geografia, onde a gente vai trabalhar, conversar bastante, dando continuidade ao nosso curso. Na última aula nossa, pessoal, a conversa foi sobre a configuração do planeta e começamos a falar sobre realidades da crosta terrestre. Maravilha. Então, olha só, na nossa última aula, a gente conversou sobre como o planeta se configurou. Esse planeta, que eu faço uma comparação, você deve lembrar, comparação como se fosse um ovo, aonde a crosta terrestre corresponde, então, à casca do ovo, igual à casca do ovo, a crosta terrestre é fininha, tá? Depois, você tem a clara do ovo, que se compara à questão relacionada ao manto, que é uma parte fluida, e aí o núcleo denso, composto de níquel e ferro, onde você tem a gema. Aí eu lembrei a vocês que entre a crosta terrestre, litosfera, e o manto, entre a casca do ovo e a clara, existe uma pequena película chamada astenosfera. Película no sentido de comparação, né? O que é a astenosfera? É onde as placas deslizam. Conversamos sobre isso, falamos sobre as rochas e conversamos também sobre o movimento das placas tectônicas, seus direcionamentos quando se encontram convergentes, quando se afastam divergentes, né? Encontro convergente, se afasta divergente. E depois a gente também viu que tem a transformante, aquela que raspa uma do lado da outra. Todas essas informações, elas estão nos materiais que eu vou enviando para vocês. Você recebe um material teórico, você recebe um material, esse teórico ele tem uma teoria e uma bateria de exercícios comentados. Até por sinal, Léo, eu não esqueci da sua pergunta, eu vi, porque eu vou falar algo sobre aquela questão que você me perguntou hoje. Então, por isso que eu não te respondi, tá? Só para você ficar conectado. Beleza? E aí, e você recebe, além disso, uma bateria de exercícios atualizados de 2020 para cá. Então, você está assim. E olha, aonde eu vou, aonde eu converso, é o seguinte: é praticar, exercício, praticar, praticar. Então, volto a frisar: parabéns para vocês que estão aqui na sala de aula, seja presencial ou posteriormente seja online, que muitos assistem depois, eu acompanho o movimento de vocês. São aquelas 2 horas e pouco, de estudo de geografia. Uma disciplina mais tranquila, eu acho, mas que ela precisa ser praticada. Então, vamos praticar, vamos começar a falar. Quando eu digo assim, o tema da aula é agentes da dinâmica terrestre. Quem são os agentes da dinâmica? Os agentes da dinâmica correspondem aos formadores, construtores do relevo. A existência de uma montanha, a existência dessa linda paisagem que você está vendo aí, essa paisagem é a Chapada da Diamantina, a Chapada da Diamantina que fica no interior da Bahia. Esta paisagem é clássica, já caiu no vestibular da Unicamp, aonde eu tenho aí uma superfície muito plana. Isso é uma chapada, pessoal. Por isso que eu falei, a Chapada da Diamantina. Na Chapada da Diamantina, você vai encontrar essa formação clássica, esse plano, e aí você reparou que a parede da Chapada é uma parede mesmo, reta. O nome dessa formação é escarpa. Escarpa são essas paredes bem definidas, existentes, tá? Então, você tem aí a Chapada da Diamantina, que é uma formação sedimentar. Eu estou só ilustrando a você essa região. Então, o relevo é isso que eu fiz agora. O que é o relevo? É a descrição da superfície terrestre. E para eu descrever a superfície terrestre, se é uma montanha, se é um vale, aqui, ó, olha só. Sim, só um minutinho que eu vou aqui para poder trocar a paisagem. Tá? Essa paisagem, para você ver que é um relevo, tá? Ele foi formado por agentes internos e agentes externos. Então, aqui, na verdade, a origem do relevo é resultado de forças que estão no interior da crosta terrestre,
são os agentes endógenos, internos, e forças que estão no exterior, do lado de fora, que são os agentes externos, exógenos. E aí a gente vai, então, a ver direitinho o que é isso, tá? Então, o que é isso, Cenoura? Ó, de novo, gente, aquilo que eu disse para vocês. A existência de uma montanha, de uma colina, de uma serra, de um vale. Na aula de hoje, nós não vamos nos preocupar com a definição desses elementos. Na verdade, sabe como é que se chama uma montanha, a serra, o planalto, um vale? Se chama unidades de relevo. Então, repeteco na mente. Relevo é a descrição da superfície. Essa superfície, ela é um conjunto de unidades. Então, nesse desenho aí, ao seu lado esquerdo da tela, tem uma serra, uma cordilheira, um vale, uma colina. Então, são os elementos, as unidades do relevo. O relevo é toda essa paisagem aí. Maravilha? E se tiver alguma dúvida, de repente, olhou, viu um nome, Cenoura, eu não entendi, eu tenho curiosidade de saber o que é isso. Mas já adianto, a gente não vai conversar explicitamente isso hoje, tá? Então, agora sim, que é o tema central da nossa aula. Quem são os agentes formadores, os responsáveis? O pai e a mãe da existência de uma montanha, o pai e a mãe da existência de um planalto. Para não falar pai e mãe, que não fica legal, se chamam agentes endógenos, forças internas, agentes exógenos, forças externas. E quem são essas forças? Pessoal, nessas forças nós temos internamente o tectonismo, que nós já tivemos uma ideia, mas hoje eu vou detalhar duas questões importantes do tectonismo, que são forças que estão na placa tectônica. Atenção, não é só o encontro das placas, é dentro da placa. Dentro da placa existem energias que remetem a deslocamentos e forças. Forças que vão no sentido horizontal, forças que vão em sentido vertical, tá certo? Então, são forças internas, vetores internos. Legal, professor de física, a gente podia desenhar uns vetorizinhos aí. A ocorrência do vulcanismo, o vulcão, que é esse material que está lá dentro do magma, né? Que é parte do manto, que ele vai sair por buraquinhos na crosta terrestre, que são as crateras dos vulcões, e os abalos sísmicos, que são os terremotos. Eu sempre falo o seguinte, pessoal, eu, ser humano, estou falando com você, estou vendo, estou respirando, meu sangue está circulando. Nós somos um corpo sistêmico, funcionando simultaneamente. Mas, quando você vai estudar lá na sua faculdade de medicina, na sua faculdade de fisioterapia, de odontologia, né, de educação física, quem trabalha com o corpo humano, em geral, você vai ter aula de sistema nervoso, você vai ter aula de sistema circulatório, você vai ter aulas separadas, mas o corpo humano não é separado. Por que eu faço essa comparação? Porque na comparação é exatamente isso. Tudo isso que você está vendo aí na tela, tectonismo, vulcanismo, abalos sísmicos, tudo isso acontece simultaneamente. Seja a ação do vento com o vulcão, está chovendo, é uma ação, o mar funcionando é ótimo, né? O mar batendo nas rochas também. Então, não existe quem vem primeiro de quem. Tudo acontece simultaneamente, só que a gente separa em caixinhas para poder entender cada uma delas. E, de fato, quando eu separo em caixinhas, as provas perguntam assim. Eles dão um cenário e te perguntam o que é aquilo. É o tectonismo. E te dá um outro cenário, o que é aquilo? Isso é um terremoto. Mas só para lembrar que é simultâneo, para sua mente não ficar confusa. Maravilha. Começamos, então, pelos agentes internos, endógenos. Na nossa tela, eu não sei como você está assistindo a sua aula. Hoje, a tela vai mostrar bastante coisa para vocês e eu queria destacar, hoje minha aula não é com tablet, então não vou escrever. Eu vou citar e você, na sua anotação, coloca aí.
ou copia a tela, printa a tela, do jeito que for melhor para vocês. Os agentes internos, chamados endógenos, são os criadores, eles que dão a criação, porque faz sentido, né? O vulcão libera o magma, cria aquele monte de magma do lado de fora. O terremoto, ele provoca tremores que alteram a paisagem. Então, eles criam, né? Se você for pensar assim, quem dá origem é o agente endógeno. Ele que dá a origem. Não é que ele vem primeiro, porque junto com o vulcão tem a chuva, junto com o vulcão tem o vento. Mas vamos pensar de uma forma: a origem vem do agente endógeno, de uma força interna. Por isso que nós chamamos que os endógenos são criadores. Atuam no interior em direção à superfície e podem ocorrer de forma lenta, prolongada. Pode ser também com violência e rapidez. Sim, o movimento das placas é lento, mas o vulcão é muito rápido. Então a gente tem essa situação. Nessa tela, então, nesse desenho legal, mostra o tectonismo. Nós estamos vendo aí o tectonismo com setas para a direita e para a esquerda, indicam o quê? Esse caso, só para você que gosta de anotar, se está anotando no seu tablet, você está vendo um movimento divergente nessa tela, tá bom? É um movimento divergente das placas tectônicas. Depois o vulcanismo, você está vendo essa mancha vermelha embaixo, saindo do vulcão por cima, e os terremotos, que são os tremores, ok? Pessoal, como eu estava dizendo a vocês, existem dois tipos de movimentos tectônicos: o orogenético, orogênese, e o epirogenético. O orogênese, esse que vai ser destacado aqui na tela, nós vamos perceber que, como eu estava falando, eu lembro que eu parei aqui assim, ó. Imagina a setinha, ó lá, vai aparecer a setinha amarela, a setinha amarela. Então, veja, imagina aqui, estamos aqui conversando, estou olhando para você na tela, e ó, meu braço esquerdo, meu braço direito, isso. Aí eu vou empurrar, vai empurrar aqui, ó. Olha o que vai acontecer com o papel. Percebeu que o papel dobrou? Por quê? Força opostas, né? Horizontais, elas vão provocar uma dobra. Porque a crosta terrestre, gente, ela é maleável. Ela é muito rica em alumínio. Alumínio é um metal. Vamos dar um exemplo simples, né? Você pega uma latinha de refrigerante, você consegue amassar facinho, né? Porque o alumínio, ele é o quê? Ele é bem maleável, ele é bem moldável. Então, a Terra sofre forças opostas horizontais e realmente, de fato, vai ter essa facilidade de enrugamento. E aqui, no caso, forma uma dobra, tá? Aí você vê na tela aí, ó. Estou passando aqui o mousezinho aqui, você vê a setinha, uma dobra. E essa dobra, então, ela vai provocar o seguinte, ó, anota que eu vou falar, essa é a parte que eu na geografia não gosto, porque você tem que decorar o nome. Eu sempre tento trazer para vocês a interpretação, mas o nome correto, o nome disso é sinclinal. O que é sinclinal? É quando a dobra é para baixo. Quando dobra para baixo, aqui a minha setinha está mostrando para você, ó, a setinha apareceu. Dobra para baixo é sinclinal. Quando a dobra é para cima, olha lá que apareceu na tela, ela é anticlinal. Para cima, dobra para cima, para o alto, A de alto, anticlinal. Para baixo, sinclinal. Professor, cai isso no vestibular, assim, com essa riqueza de detalhe? Raríssimo cair. Às vezes, pode cair no texto a palavra sinclinal e a palavra anticlinal. Então, se cair a palavra sinclinal, anticlinal, são forças horizontais que geram dobramento. Mas agora vai a minha querida gambiarra pedagógica, que é o que facilita para você entender. Pessoal, como eu disse a vocês, a força é horizontal. Então, olha o som horizontal, orogênese. Oh, é verdade. Horizontal, orogênese. Quer dizer que ouro é horizontal? Não!
Pelo amor de Deus. E se falar que eu falei isso, apesar de vai estar gravado, né? Isso pode me provocar a expulsão da Sociedade Brasileira de Geografia, eu ensinando meus alunos assim. Mas vou falar baixinho. Eu tenho que ensinar você a acertar a questão. Então você não vai errar, tá? Orogênese horizontal. E o oposto de horizontal é o quê? Vertical. E o oposto de orogênese é o quê? Epirogênese. Epirogênese. Então, o que eu tenho aqui é exatamente isso, um movimento vertical em sentidos opostos. Vamos lá? Destacando na tela, eu tenho um buraco, eu tenho uma fossa, e esse buraco e essa fossa, ela é resultado dessas duas setinhas aí que são opostas, tá vendo? Uma setinha para cima, uma setinha para baixo, e aí eu tenho a epirogênese. E aí você não vai esquecer. O que você não vai esquecer? Você não vai esquecer, fratura é o nome que dá, aí que você está vendo, porque quando uma parte sobe e a outra desce, quebra, né? Ó, vou passar o mouse, acho que vocês vão ver aí na tela. Ó, olha como quebrou. Vinha contínuo desse jeito, quebrou, veio aqui para baixo. Fraturou. Quebrou, fraturou. Resumo da ópera. Tectonismo são forças o quê? Do interior das placas tectônicas, no interior da crosta terrestre. Quando essas forças são sentidos horizontais, o que eu tenho? Dobra. Quando essas forças forem sentidos verticais, o que eu tenho? Eu tenho fratura. Horizontal, orogênese. Oposto de horizontal, vertical. O oposto de orogênese, epirogênese. Eu acho que dá para gravar legal, e aqui fica assim para ilustrar para a gente imagens. Olha que interessante a sua esquerda. Está vendo uma setinha para cima e outra setinha para baixo. Isso indica o quê? Verticais opostos. E aí fez um barulho aqui, ó, escuta aqui. Quebrou aqui. Essa cena que você está vendo aí, agora preste atenção, porque eu não coloco nada à toa. Esta cena que você está vendo aí é a razão dos terremotos existentes no Brasil. Dos terremotos existentes no estado que mais tem terremoto no Brasil, que é Minas Gerais. Tá? Por quê? Porque forças existentes, aí qual a causa da força, gente? É mobilidade de solo, é mobilidade, é resistência de rocha. Não vai se preocupar qual é a causa da força. Se preocupe que vai provocar excesso de peso da parte de cima, pode acontecer. E aí você tem essa fratura. Quando quebra, libera energia e provoca temor, tá? Então, uma falha no subsolo que gera terremoto, ok? E aí você tem as imagens disso, e à sua direita, você vai ver aqui, ó, na parte de cima, que eu estou passando com o meu mouse aqui, está escrito a palavra dobra, né? Está escrito a palavra dobra. Aqui é um encontro de placas. Dobrou, e aí embaixo você vê uma das dobras, que é a Cordilheira dos Andes. Só para te ilustrar, no caso aqui, se você percebeu, uma placa entrou debaixo da outra, que é o nome que se chama subducção. Então, ficou bem ilustrado essas forças. Agora fica mais fácil. A próxima aqui é muito tranquilo, que é o vulcanismo. Vulcanismo, gente, nada mais é que o magma que está, né, abaixo ou infiltrado na crosta terrestre, ele sofre uma pressão muito grande, e esse magma ele é expelido para a superfície. Geralmente, os vulcões, quando eu falo geralmente, não é 100%, mas geralmente os vulcões estão nas bordas das placas tectônicas, tá? E essas bordas, então, são os pontos mais frágeis. Todo mundo aqui já deve ter feito em feira de ciências, deve ter feito uma atividade, simular um vulcão. Às vezes eu faço uma comparação para esses jovens, geração Rocutan, né? Eles com certeza aí tem alguém que já tomou Rocutan aí, para eliminar as espinhas, certo? Né? Aquela questão do rosto. Então, o que é uma espinha? Ela parece mais ou menos isso que nós estamos vendo, gente. Embaixo, né, na nossa pele, que seria a crosta terrestre,
forma uma bolsa de magma, que é o material que vai, né, acumulando. Aí esse material sofre uma pressão, no caso, né, a pressão nas nossas mãos, mas não, e ele sai, né, para fora, ele é expelido. É o que acontece com o vulcão. Essa câmara que você tem do manto sai por um canal chamado chaminé e sai na forma de vapor, sai na forma de cinzas, sai na forma de lava, depende de cada um, tá? Só adiantando a vocês, vulcão também a gente não tem previsão dele. E ele está lá, quietinho. Teve um vulcão agora recente na Islândia, que ele estava 800 anos quietinho. Pá, saiu. 800 anos, gente, é um segundo na história do planeta. Na Islândia é uma ilha rica em vulcões, como também tem. Até por sinal, estava agora aqui conversando com a Daniela, estava me falando que teve um terremoto na Argentina, que é na Cordilheira dos Andes, que provavelmente é do movimento do encontro de placas tectônicas. Que nessa região da Cordilheira dos Andes existem vulcões ativos. Aí eu vou falar uma coisa para você. Você sabia que aqui no Brasil tem áreas de formação vulcânica? A cidade de Poços de Caldas, no interior de Minas Gerais, ela é construída, eu gosto muito de falar dela, porque ela já foi tema de vestibular, ela é construída na cratera de um vulcão. É até, quando a gente conta, fala assim, ai meu Deus, mas não pode entrar em erupção de novo? A resposta é não. Poços de Caldas é como se fosse aquela espinha que secou, não vai voltar a ter, tá? Eu sei que eu estou fazendo uma comparação um pouco esdrúxula, mas você vai entender. Os vulcões extintos, eles estão no meio das placas tectônicas. Os vulcões ativos, eles bordam das placas tectônicas. Então, regiões que tiveram derramamento vulcânico, eu comparei na aula passada, a região de Dourados, até mesmo aqui Campo Grande, é formada de terra roxa. A terra roxa, ela é original dos vulcões, do basalto, que é uma rocha vulcânica. A ilha de Fernando de Noronha é uma área vulcânica, só que já está estabilizado. Os vulcões ativos. Por que você não falou 100%, falou 90% e poucos por cento? É porque existem alguns vulcões que são fraturas, fragilidades no meio da placa. Não. Por exemplo, o Havaí é um arquipélago vulcânico no meio do Oceano Pacífico, é como se fosse um lugar mais frágil, por isso que tem vulcão no meio da placa, mas é um exemplo isolado, tá? E os abalos sísmicos, ou chamados terremotos? Os abalos sísmicos, ou chamados terremotos, eles são tremores de terra, vibrações que vão acontecer. Então, essas vibrações, elas vão desestabilizar a superfície. Os terremotos são captados pelo chamado sismógrafo, eles têm 3 causas. Daqui a pouco a gente vê direitinho o que é o hipocentro e o epicentro. Causa número 1, desmoronamento interno, aquele exemplo que eu mostrei agora recentemente, falando do subsolo, em Minas Gerais, por exemplo. Mas também teve em Maringá. Eu sempre dou um exemplo aqui no Mato Grosso do Sul, na região de Coxim, em 2005, também teve. Se você der um Google, você vai encontrar notícias de tremores de terra no Pantanal. Então, o terremoto tem tudo quanto é lugar. Só que ele é mais expressivo, mais impactante, próximos às chamadas placas, no encontro de placas tectônicas, tá bom? Maravilha. Aí, perdão, só para continuar. Vulcões, quando entra em erupção, você imagina aquele volume de magma, alta temperatura, ele vai saindo e vai vibrando tudo, e vibrando tudo vai ocorrer o terremoto. E as causas tectônicas, que são os movimentos, certinho? Tá? Ok, maravilha. Então, repetindo, né, nós já vimos essa imagem na aula passada, mas tem aluno que está assistindo a aula hoje ao vivo pela primeira vez, tá? Então, repare aqui na sua esquerda que você tem um movimento. Ó, se você olhar direitinho aí, ó, você vai ver que essa linha aqui, ó, entre o amarelo e o marrom, ela abaixa. É porque houve um movimento, um sentido interessante, no sentido vertical, tá? E aí libera energia. A liberação de energia no meio da placa tectônica, tudo se chama
hipocentro. E aí, essa energia ela vai ter o centro de liberação na superfície. Então, é o epicentro. Tá? Você não esquece, epiderme, superfície, epicentro, superfície. E pode provocar uma vibração no fundo do mar, movimentando aquele volume de água chamado de tsunami. Tá? Você está vendo aí, ó, o mar está revolto, acontecendo tsunami. O famoso filme O Impossível, tá bom? Toda vez que ocorre um terremoto, o terremoto não é previsível, tá bom? Não é previsível. Mas existe um processo chamado rebatimento. Em média, 36, 48 horas. Esse intervalinho de aconteceu um agora, em até 36 ou 48 horas, depende da intensidade, os cientistas conseguem medir, vão ocorrer outros terremotos menores. Mas lembre, né, ser menor não significa que não vai destruir. Por isso que as pessoas, né, quando tem o primeiro terremoto que não dá para prever, tá bom? Não dá para prever, as pessoas saem de casa e vão se abrigar em algum lugar, porque sabem que nas próximas 36 horas vão acontecer sequências de terremotos que vão continuar o processo de destruição. O tsunami é previsível, porque a partir do terremoto ocorre a vibração. E aí os cientistas conseguem, né, monitorar se a vibração vai provocar ou não um tsunami. Então, no Chile, por exemplo, que é um país litorâneo, ocorre um terremoto, e sempre ocorre lá, há um alerta de tsunami. Só de curiosidade, eu tenho uma aluna que ela morou no Chile, é uma menina do ensino médio, e ela se assustou muito quando ela mudou para lá, porque ela tem treinamento na escola, e ela passou um momento que ela morava num condomínio, num prédio, teve um tremor de terra, mas não foi no continente, foi no mar. Deu-se um alerta de tsunami, e esse alerta de tsunami fez com que todos tivessem que sair, aguardar, né, para poder ver se o tsunami aconteceu ou não. Tá bom? A Apple ela está com um projeto, a Android também está, de alerta nos celulares de catástrofes naturais, sabe? Sobre tempestades, furacões, que alerta. Já existe o da Apple, já existe um alerta quando você ocorre algum, por exemplo, nós estamos numa região, eu vou dar um exemplo da Daniela, ela estava na Disney, e de repente, todos os celulares Apple, todos que estavam, nos Estados Unidos tem muito, né, lá na Disney, começaram a ter um alarme escandaloso, sabe? Você está andando, começa a vibrar em todo mundo o alarme, até uma coisa de filme, porque havia suspeita de um sequestro, de uma situação onde deu-se o alerta para as pessoas no entorno. Esse projeto é um projeto para catástrofes. Os Androids, né, a Google está desenvolvendo isso. Até, assim, me lembrei de um negócio, vocês vão lembrar. No teste da Google, fez um trem desse nos celulares de quem morava em Caraguatatuba, Ubatuba, no litoral do Brasil. Esse ano mesmo. Foi uma loucura, porque, imagina, você está deitado aí na sua casa, tá? E aí, de repente, dispara um alarme de um alerta de um possível tsunami, acho que era, um terremoto, um tsunami, alguma coisa assim. Cara, as pessoas ficaram desesperadas, né? E, na verdade, era o sistema Android testando, e vacilaram, puseram estagiário para fazer o teste lá, e criou um pânico. Depois vocês dão um Google aí e vão ver sobre falso alerta de tsunami ou terremoto no litoral paulista. Foi esse ano, agora que eu me lembrei. São as ferramentas para se usar, né? Beleza? Maravilha. Então, nessa tela aqui, eu gosto de ressaltar, nessa tela, tá vendo o meu mousezinho aqui, ó? Vou passar em cima do Brasil, viu? Aqui, ó, tá vendo vocês estão vendo aí, né? O Brasil. Aqui em cima, os Estados Unidos. Então, repara que essa linha amarela, ela corresponde ao encontro das placas tectônicas. São encontros convergentes, são encontros divergentes, são encontros transformantes. São as bordas. O Brasil também no meio da borda. E em cima dos pontinhos amarelos, da linha amarela, tem pontinhos vermelhos. Na legenda está escrito aí, Earthquake Epicenters.
que significa, né, epicentro de terremoto. Então, 99% desses epicentros estão em cima das linhas amarelas. E aí, vem comigo aqui, ó. Viu essa imagem que eu fiz, que interessante? Esta imagem é a imagem do Círculo de Fogo do Pacífico, porque entre o Brasil, aqui, né? E aqui, ó, o meu mousezinho está em cima da Austrália. Então, esse aqui é o Oceano Pacífico, tá bom? Ó, tá vendo o meu mouse aqui na tela? Aqui, ó, ele circulando aqui. Isso. Esse mousezinho, ele está circulando o Havaí. O Havaí é aqui, aquilo que eu te falei. Ele é um lugar mais sensível, e aqui tem vulcão, e aqui tem terremoto, tá? Mas, no geral, eles... Ó, acompanha aqui comigo, ó. Cordilheira dos Andes. Vai prestando atenção no que eu vou falando, hein? Agora aqui, ó. Opa. Ô, Cacilda. Vai aqui, agora vai. Cordilheira dos Andes, oeste dos Estados Unidos, que é a região da Califórnia, tá bom? Aqui, gente, é o Japão, essa região é o Japão, tá? Que é o Japão encontra três placas tectônicas, tem mais de 1.000 terremotos por ano. Aqui, gente, já é a parte da Indonésia e depois mais aí a Nova Zelândia, tá? Então, veja que interessante. Essa região se chama Círculo de Fogo. Ah, logo à sua esquerda aí, você está vendo a região da Indonésia, melhor dizendo, tá bom? Então, essas setinhas estão indicando a região do Ring of Fire, né? O Anel de Fogo do Pacífico, região de maior frequência e ocorrência de vulcões ativos e terremotos. Não significa que nos outros lugares não tenha. Não significa que nos outros lugares não tenham terremotos violentíssimos, como aconteceu recentemente, o ano retrasado, na Turquia, esse ano em Mianmar. Mas, atenção, é Círculo de Fogo do Pacífico. Eu já vi questões citando o Círculo de Fogo do Atlântico, e aí estava errado. Nessa imagem que você está vendo, é o que aconteceu em 2004, um terremoto no fundo do mar, que gerou um tsunami perto da Indonésia e da Tailândia. Olha que interessante aqui, ó. Essa simulação mostra para vocês o que aconteceu em 2004. Olha o tamanho da onda que gerou. Deu um tapa no fundo do mar, vibrou, e essa onda chegou até a África, aqui, até a Somália, ok? Claro que a onda que chegou na África não foi tão destrutiva, arrasadora, quanto essa aqui, ó, que eu estou mostrando aqui para vocês, aqui na Tailândia, que é do filme O Impossível, que morreu mais de 200 mil pessoas, tá? Beleza? Então, esse aí é o terremoto que provoca. Essa questão eu fiz com vocês numa aula passada, e eu queria trabalhar com vocês essa aqui, tá? Na tela, se você estiver acompanhando. A figura a seguir ilustra duas regiões, tá bom? Ilustra duas regiões do planeta com atividades sísmicas muito contrastantes, a América do Sul e o Sudeste Asiático, que estão posicionadas em suas respectivas placas tectônicas. E você tem aí a seta sobre as placas tectônicas, indica a direção predominante. E aqui, para a gente lembrar, vamos ver aqui, estão vendo meu mouse? Ok? Aqui uma para a esquerda, outra para a direita, aqui é um afastamento de placas tectônicas, é divergente. Aqui está vendo, ó, placa de Nazca para a direita e essa setinha aqui para a esquerda são convergentes, ok? Maravilha. A partir da interpretação do texto da figura, é correto afirmar. Vamos lá? Letra A. O território brasileiro está posicionado em limites convergentes de placas tectônicas e sua posição em margem ativa explica a baixa atividade sísmica na parte leste da placa sul-americana. Quanto termo de geografia, né? Leste, convergente. Então, vamos lá. O território brasileiro está posicionado em limites convergentes. Falso. O território brasileiro está posicionado no meio de uma placa tectônica. Então, não estamos posicionados nos limites, tá bom? Limite convergente é aqui, ó. A Cordilheira dos Andes é o limite convergente. É aqui, a Cordilheira dos Andes. E diz que a sua posição em margem ativa explica baixa atividade. Gente, margem ativa é margem que dá alta atividade tectônica, tá? Mas a letra A está errado nesse sentido. B.
todo o conjunto do arquipélago indo-malaio, é só você olhar aqui, ó. Arquipélago Indonésia, Malásia, esse é o arquipélago aqui, ó, indo-malaio. Se encontra distante dos limites de placas tectônicas. Gente, hello! Olha só a proximidade que eles estão. Por quê? Se você achar que, mas não é tão próximo, lembre, foi aqui que aconteceu a tragédia de 2004. É aqui que tremeu a Tailândia esse ano. Então, não é distante, é próximo, muito próximo, o que repercute uma distribuição desigual de atividade sísmica e vulcânica. Aí já não há que se debater, a B está errada. Letra C. Enquanto o Brasil tem baixa atividade sísmica pelo fato de se encontrar em domínio de margens passivas, com o seu território contido na porção central da placa sul-americana, a Indonésia se encontra em margem ativa, o que explica atividade sísmica significativa. Quando a gente fala margem, a região ativa e passiva é ativa, muita atividade, passiva, pouca atividade, tá? Isso que eles querem dizer. Então, o Brasil é um país que está no meio de uma placa, tem pouca atividade, mas não significa que não tem. Vamos guardar a letra C, porque ela está muito interessante, mas vamos ver o restante para saber de fato o que é. A letra D, a região da Indonésia figura como típico domínio de margem passiva, e essa condição geotectônica possibilita a ocorrência de atividade vulcânica intensa e alta recorrência de terremotos. Então, aí nós temos uma incoerência. Se é passivo, é mais tranquilo. E a Indonésia é uma região que não tem nada de tranquilidade. A Indonésia é a região que tem o vulcão Krakatoa, um vulcão que entrou em erupção que foi arrasador. Resumo da ópera. A letra D está errada nessa incoerência. Ok. Letra E. Tanto o Brasil como o arquipélago da Indonésia estão posicionados em plataformas continentais de margem passiva. E a diferença na atividade sísmica se deve unicamente à influência desigual das correntes de convecção que ocorrem no manto. Jesus! Já de falar que os dois estão na mesma posição, está errada. Então, moçada, de fato, a letra C está correta. Veja, interpretar a imagem. Veja, é assim que a gente vai detonando, correto? Pessoal, na primeira parte da nossa aula, chegamos então a falar exatamente isso, né, dos agentes endógenos, ok? Nossa segunda parte agora são os agentes externos, os agentes exógenos, tá legal? Finalizamos a parte dos endógenos, que é a parte 1, é a parte, né, das forças tectônicas, dos terremotos e dos abalos sísmicos. Fizemos um exercício e daqui a pouco a gente entra na parte 2.